Oi gente, nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês como se deve criar um cronograma. Aliás, estou sendo audacioso. Como se deve, ousado, né? Como se deve, não. Como eu crio um cronograma. E criando um cronograma você vai poder ver, vendo o que eu criar, você vai poder ter uma noção de como você deve criar o seu próprio cronograma. O meu objetivo aqui não é fazer vocês simplesmente darem um Ctrl+C, Ctrl+V, copiarem, colarem o que eu vou fazer aqui e aplicar na vida de vocês. A intenção não é essa. A intenção aqui é mostrar para vocês como alguém geralmente faz isso na prática e inspirar e instigar vocês a fazerem seu próprio cronograma. Porque uma coisa que eu percebo, por exemplo, além do fato de quase ninguém mostrar isso na prática, é que seria interessante a gente ter uma noção de como se faz, de como alguém faz esse tipo de ferramenta para aplicar na sua rotina. E a gente vendo isso, a gente poder se inspirar, poder ter uma noção, olha, isso aqui é interessante eu fazer, isso aqui eu já não acho interessante para mim, para eu fazer, tá bom? Então a intenção aqui é das melhores, é de aí munir da musculatura para vocês, na construção do seu próprio cronograma. Então, indo direto ao ponto, aqui eu acho que eu posso encontrar dois perfis. Eu estou usando aqui uma versão de código aberto, uma versão gratuita de editor de planilhas, que é o do LibreOffice. Aí dentro do LibreOffice tem um LibreOffice Word, uma espécie de Word. Tem um LibreOffice que é na forma de planilha, que é o LibreOffice Calc, né? E eu estou usando ele, é uma versão gratuita, então não tem nada de piratation, tá bom? Aí vocês quiserem baixar, basta jogar aí no pesquisador de vocês, LibreOffice. Aí vai baixar um pacote de ferramentas chamado LibreOffice, e dentro desse LibreOffice tem o LibreOffice Calc, que é a ferramenta de planilha dele, tá bom? É bem parecido com o Excel, e eu sempre uso ele. Então, para esse vídeo eu acho que existem dois grupos. Tem um grupo A e tem um grupo B. No grupo A, deixa eu aumentar aqui, pronto. No grupo A, nós temos pessoas que dizem que não sinto necessidade de ter um cronograma, ou que dizem que já tem um cronograma e estou me dando muito bem com ele, obrigado. Para o pessoal que está nesse grupo A, eu aconselho que você veja esse vídeo no máximo, por curiosidade. Porque, veja só, você já tem um cronograma e está se dando muito bem com ele, então não tem por que você ver esse vídeo. Ou você é aquele tipo de pessoa que é como meu pai. Meu pai ele foi professor de matemática, já está aposentado, e eu acho que ele, exceto para as aulas dele, ele nunca se fez assim, nunca redigiu, nunca criou, nunca edificou, nunca ergueu um cronograma assim de estudo. Ele simplesmente buscava um tempo para estudar e estudava no que dava e dava super certo para ele. Então, nesses dois casos, você não tem necessidade de ter um cronograma, de ter talvez até aquele toque de ter um cronograma para seguir, ou se você já está se dando bem com ele, no máximo veja esse vídeo por curiosidade. Agora, se você faz parte do grupo que eu chamei de B, que é preciso me organizar, estou perdendo muito tempo, tem coisas que eu estou fazendo no meu dia e acho que eu estou perdendo muito tempo em algumas atividades e poderia estar enxugando mais o meu dia, me organizando melhor, e isso certamente você vai conseguir por meio de um cronograma. Claro que é importante dizer nesse ponto que não é para você ficar com um toque, e eu já tive muito disso, às vezes, hoje eu ainda tenho disso, porque é um lado ruim do cronograma, você idealiza demais o cronograma, você tenta fazer do cronograma uma espécie de diário, você, sendo mais claro, você tenta fazer do cronograma uma espécie de ferramenta que vem aí fazer um milagre na sua vida diária. Como assim? Você coloca lá no cronograma tudo aquilo que você gostaria de fazer. E por ter colocado no cronograma tudo aquilo que você gostaria de fazer, você acha que já está fazendo aquilo, tá? Esse é um dos erros de ter um cronograma, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E lembrando que esse vídeo, assim como todos os vídeos que eu vou fazer para esse canal, eles são espontâneos. Eu não fiz nenhuma pauta, então me desculpe, gente, se soar um pouquinho, como é que eu posso dizer? Soar um pouquinho, sei lá,
repetitivo, redundante, mas isso também é para me fazer entender, tá bom? Se você precisa se organizar, voltando aqui, ou se você não tem um cronograma e vê a necessidade de ter um, então eu recomendo que você veja este vídeo para servir como um ponto inicial da atividade, da tarefa de se fazer um cronograma, tá? Formatar texto, rodar texto. Nesse segundo caso, já podemos excluir isso aqui. Se você faz parte do grupo A, no máximo veja isso por curiosidade. Vou apagar aqui. Se você está nesse grupo B e vai me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre cronograma para você, eu acho que é importante a gente começar falando sobre alguns erros que existem ao se criar um cronograma. Um dos primeiros erros que eu acho que quem vai fazer um cronograma faz o primeiro erro, deixa eu colocar aqui. O primeiro erro erros. O primeiro erro tá? O primeiro, já falei, é ser muito meticuloso. Como assim? Cara, se você pega o cronograma, e você vai entender quando eu estiver fazendo na prática, já. Você coloca lá, por exemplo, 10 horas às 11 horas, 11 horas às 12 horas, 12 horas às 13 horas. Você coloca, por exemplo, na situação 1, que vai fazer das 10 às 11. Você vai, sei lá, escovar os dentes. Você vai banhar. Você vai, sei lá, ler das páginas 12 a 32 do livro tal, do livro A. Falar com Joana, ligar para pai, etc, etc, etc. Você faz desse processo de criar um cronograma para o horário, criar uma meta, criar uma atividade. No seu cronograma das 10 às 11, por exemplo, você detalha muito isso, você vai perceber que o cronograma ele se torna muito engessado. Isso não é legal. Você fazendo isso para as 10 às 11 nesse exemplo e repetindo esse hábito ruim na criação de um cronograma para as 11 às 12, 12 às 13, para todo o seu dia, você vai ficar com um dia muito engessado. Você vai perceber que isso de tornar o seu dia a dia, tornar a sua rotina muito engessada, não é legal. Não é legal porque vão surgir imprevistos, por exemplo, na sua rotina. E para você lidar com esses imprevistos, na sua rotina engessada, vai fazer com que você, por exemplo, não consiga cumprir, Você não vai conseguir cumprir um horário, por exemplo, de 11 às 12, de 12 às 13, de 13 às 14, porque lá nas 10 às 11, por exemplo, surgiu um imprevisto. Tive que ir para o hospital. Imprevisto. Tive que ir fazer as compras da semana hoje mesmo. Imprevisto, meu filho adoeceu. Imprevisto, tive que resolver um BO do trabalho e por aí vai. Então, não deixe muito engessado. Embora seja um cronograma, seja uma estrutura, seja uma organização do seu tempo, você tem que deixar margem para o improviso.
Você vai colocar as coisas principais do seu cronograma em cada tempo, em cada faixa de tempo, de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, de 50 em 50 minutos, mas você vai colocar de uma maneira que permita você improvisar, entende? Aí isso já entra também em um outro erro, que é não ter margem de erro. Cara, você tem que colocar uma margem de erro no seu cronograma. Por exemplo, se eu já sei que eu vou fazer questões no meu dia e eu tenho que fazer 3 minutos cada questão, eu tenho que fazer em 13 minutos porque é o tempo que eu vou ter na minha prova e eu já estou treinando para fazer a minha prova. Cada questão lá, pelo tempo que eu tenho disponível, eu só vou ter um espaço de 3 minutos para cada questão, então já vou treinar isso. Então, em 1 hora, eu teria o quê? 60 minutos. Ah, então se eu tenho 60 minutos, eu vou fazer 20 questões em 1 hora. Não faça isso. Mesmo que você queira treinar 3 minutos para cada questão, coloque aí, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui, 40 minutos. Coloque 40 minutos. Embora você vá estudar fazendo questões de 10 às 11 horas, por exemplo, e você queira gastar 3 minutos por questão e já queira treinar isso para a sua prova de vestibular, de concurso, e isso é muito legal, mas não coloque os 60 minutos para fazer 20 questões. Coloque 40 minutos, por exemplo. Coloque um tempo menor, porque podem surgir coisas que vão fazer você gastar mais tempo. Por exemplo, pesquisar o gabarito de uma questão, pesquisar a resolução de uma questão que você viu que é uma questão que você nunca tinha visto antes e você quer dar uma pesquisada sobre essa questão. Pode acontecer de, embora seja sua meta fazer 3 minutos por questão, que você termine gastando 4 minutos, 5 minutos nessa questão, uma questão mais difícil, mais complexa, tá? E tá tudo bem. Por isso eu recomendo que você coloque, por exemplo, nesse exemplo aqui, 40 minutos. Em vez de você botar 60 minutos, fazendo 20 questões, você coloca 40 minutos. E como são 40 minutos, se você quer gastar 3 minutos por questões nesse exemplo, você faz aí umas 14 questões nesse exemplo. 14 questões. Você vai deixar de fazer 20 questões em 60 minutos e você vai passar a fazer 14 questões em 40 minutos. Tá? Pode botar 13 aqui também se quiser. Nesse exemplo. Você vai fazer 13 questões e 40 minutos. Você vai ter uma margem de erro de 20 minutos, que corresponderiam a mais ou menos 7 questões que você iria fazer. Você vai deixar sim de fazer 7 questões no seu cronograma aqui de na prática 60 minutos, mas você vai ter essa margem de erro de 20 minutos. Se acontecer de você fazer as 13 questões em 40 minutos, vai sobrar 20 minutinhos. Aí você já pode usar desses 20 minutos para fazer as 7 questões que faltavam. Você vai fazer 13 questões com segurança, ao invés de fazer 20 questões em 60 minutos, com o risco aí de sabotar o seu cronograma. Então tenha uma margem de erro, e eu vou mostrar isso na prática já já. Um terceiro erro, gente, que tem, além de você ser muito meticuloso, como se fosse um computadorzinho, programando, como se estivesse programando um programa, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, como se fosse um script, né? Fosse um programinha de computador, e você não é uma máquina. Você também, além de ter uma margem de erro no seu cronograma, você tem que colocar no seu cronograma as coisas mais importantes. Isso também tem relação com esse primeiro item aqui, mas eu preciso colocar ele como um terceiro... Não colocar. É um erro, né? Eu preciso esmiuçar, preciso chamar atenção para isso aqui, porque às vezes no cronograma a gente coloca coisas que não são importantes. A gente tem que colocar no cronograma as coisas mais importantes que a gente tem para realizar naquele espaço de tempo, certo? Um outro erro que a gente geralmente tem no cronograma
é colocar apenas o que deveria fazer. Às vezes a gente coloca no cronograma, a gente romantiza muito o cronograma. A gente coloca, por exemplo, lá que vai fazer tal coisa nessa hora, 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 mas são coisas que a gente habitualmente não faz. Então a tendência de você procrastinar nesse cronograma é muito alta, porque você vai estar idealizando uma rotina que não é normal para você. Eu não estou dizendo que você não deve colocar no seu cronograma atividades novas, atividades que você não faz. Eu estou dizendo que você idealizar, colocar muitas atividades que você não faz e atividades assim muito idealizadas, vai fazer você tender a fracassar com esse cronograma, tá certo? Eu iria falar aqui de mais erros, como por exemplo esse quinto erro aqui, que tem relação com os erros anteriores, que é de fazer do cronograma uma lista de desejos. Que tem relação com os erros anteriores, mas eu também preciso especificar isso como um erro específico, porque tem gente, e eu também já fiz isso, às vezes eu até faço, porque é um erro que a gente está também muito inclinado a fazer quando a gente está ali fazendo uma sistematização do nosso tempo em um papel. A gente tende a colocar no cronograma como se fosse ali o cronograma como se fosse um espaço de desejos do que a gente gostaria de fazer. Tá, tem relação com aquilo de colocar apenas o que deveria fazer. Tem, mas eu preciso especificar isso aqui porque não é somente isso nesse quinto erro. É uma tendência da gente criar uma lista de desejos realmente. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa. Eu gostaria de fazer isso também. Ah, e isto também. Ah, e mais disto também. Você coloca uma lista no seu cronograma de coisas que você acha que seria legal fazer, você acha que seria, e às vezes dá a sensação de por você ter colocado isso num papel, em uma planilha, em qualquer que seja um anteparo, qualquer que seja o plano no qual você vai digitar, vai escrever o seu cronograma, você acha que por ter colocado isso nesse anteparo, você está realizando aquela atividade. É como se fosse, sei lá, um gênio, né? E você estivesse dando desejos, escrevendo desejos para esse gênio realizar. Mas você tem que ter na cabeça que essas coisas, essas atividades, essas tarefas que você vai colocar no seu cronograma, você tem que entender que são coisas que você vai ter que buscar fazer. Você vai ter que se esforçar para fazer. Não é uma lista de desejos que você vai colocar no papel e por ter colocado no papel, por isso vai passar a existir na sua realidade. São atividades, são compromissos que você vai estar ali registrando para você fazer. Isso me lembra de um sexto erro, que é ser perfeitinho. Tentar ser perfeitinho. Tentar ser perfeitinho. E ou muito complexo. Gente, um cronograma, ele tem que ser prático. E para ser prático, você tem que destinar o menor tempo possível na construção desse cronograma, na construção do cronograma. Você tem que dedicar o menor tempo possível na construção do cronograma. E você tem que ser o mais simples possível na construção do cronograma. Mais simples para você. Tá? Porque se você for gastar muito tempo construindo um cronograma todo bonitinho, você gastar muito tempo criando um cronograma muito complexo, para você alterar esse cronograma complexo depois, porque você vai ter que habituar ele à sua rotina e para isso você vai ter que fazer alterações, você vai precisar dedicar um tempo muito grande e o objetivo do cronograma é ser prático. Não é fazer você gastar
muito tempo na construção dele, nem você fazer algo muito bonitinho, muito complexo, entende? Tem que ser algo simples e que leve o menor tempo possível, porque é algo que você tem que implementar como algo prático na sua rotina, entende? Eu acho que falar desses 6 erros já é o suficiente para a gente poder passar a criar aqui um cronograma. Eu vou colocar aqui um 7º erro. Eu pensei em não colocar, mas eu acho que eu vou colocar. Esses erros, gente, tem relação com o outro, tá bom? Mas eu estou especificando porque cada um tem a sua peculiaridade. Eu acho importante falar sobre cada um. No 7º erro, eu vou colocar um erro que eu também já cometi. Todos esses erros aqui eu já cometi, às vezes eu ainda cometo. Aí eu tenho que fazer aquilo de analisar o que eu estou fazendo, de refletir sobre o que eu fiz para poder melhorar a minha rotina, melhorar o meu cronograma. E aqui é o 7º erro: não cuidar de... como é que eu posso colocar, como é que eu posso expressar? Não cuidar de... como é que se chama? PDCA? Planejar, checar, fazer, agir corretivamente, não cuidar de reciclar o cronograma. Com o tempo, as nossas atividades, o que a gente vai fazendo, vai mudando. E com isso surge a necessidade da gente reciclar, da gente alterar o nosso cronograma. É claro que a gente não vai fazer isso de um dia para outro. A gente pode fazer isso, por exemplo, em um intervalo de tempo de 3 dias, uma semana, um mês. Vai depender muito do que você colocar no seu cronograma e da sua meta, do seu plano, do seu objetivo, do resultado que você quer obter. Entende? Aqui não reciclar o cronograma, a gente pode entender aqui como não entender o que estou fazendo de fato. Não entender o que estou fazendo de fato e não ver o cronograma como uma ferramenta a ser sempre melhorada. Eu vou colocar aqui também em cadê? Ser meticuloso, não. Na margem, não ter margem de erro, não colocar as coisas mais importantes, não colocar apenas o que deveria fazer, colocar apenas o que deveria fazer um cronograma com uma lista de desejos, tentar ser perfeitinho ou muito complexo. Eu vou colocar aqui nesse fazer do cronograma uma lista de desejos, eu vou colocar não ser realista. Tá bom? Mas o que eu expliquei não se torna insuficiente ou inválido por ter colocado essa observaçãozinha aqui. É só para ficar pertinente que a pessoa que está fazendo o cronograma, uma lista de desejos, não está sendo realista. Tá? Então vamos ao que interessa, que é criar um exemplo de cronograma. Um cronograma, pessoal, tempo, gama, estruturação, medida, razão. O seu cronograma, ele vai depender muito das suas necessidades, dos seus resultados almejados, das suas obrigações, entende? Da sua possuma pela sua rotina. Isso, necessidades, resultados almejados, obrigações, possuma, rotina, isso, gente, depende muito da sua vida. Depende muito da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que cada pessoa é um mundo. Isso é, cada pessoa tem a sua peculiaridade. Cada pessoa tem as suas necessidades, cada pessoa tem os seus resultados almejados, cada pessoa tem as suas obrigações, cada pessoa tem uma rotina, tá? Então, o cronograma que, por exemplo, uma pessoa faz, que é o que eu vou fazer aqui, ele pode não necessariamente se adequar à sua vida.
a sua rotina, porque cada pessoa tem necessidades, tem resultados almejados, tem obrigações. Mesmo as pessoas que têm necessidades, resultados almejados e obrigações similares, como por exemplo, sei lá, dois gêmeos que estudam na mesma escola, têm as mesmas necessidades, têm a mesma família, têm os mesmos resultados que almeja, os dois querem a mesma coisa e têm as mesmas obrigações e ainda são gêmeos, univitalínicos, gêmeos realmente gêmeos, eles ainda assim vão ter rotinas diferentes, porque eles estão sujeitos à realidade, mesmo sendo gêmeos, sujeitos à realidade de maneira diferente. Eles têm experiências diferentes, eles têm interações diferentes, eles têm, portanto, rendimentos, eles têm um contato com a realidade diferente, portanto, uma maneira de organizar, de medir o seu tempo de maneira diferente, tá bom? Não esquecer que um cronograma, a gente nunca pode esquecer que um cronograma é somente uma ferramenta para você se organizar. O cronograma não vai por você te organizar. O cronograma é só uma ferramenta, pessoal. É só uma ferramenta. Quem vai te organizar é você mesmo. Quem vai fazer você seguir o cronograma é você mesmo. O cronograma, como eu já falei, não é uma lista de desejos. Inclusive, não vai satisfazer o desejo de você se tornar uma pessoa mais organizada. Você vai ter que se forçar, vai ter que se esforçar para ter uma disciplina real e seguir esse cronograma. Por isso também é importante a gente não cometer aquele erro de, além de não fazer do cronograma uma lista de desejos, de de colocar o não coloquei aqui, cadê? Fazer o cronograma de desejos, tentar ser perfeito com o PES. Enfim, tá aqui, colocar apenas o que deveria fazer. A gente tem que colocar no cronograma o que a gente vai realmente precisar fazer e não apenas aquilo ou não aquilo que a gente deveria fazer. Eu vou me tornar mais claro na hora de montar o cronograma, que é o que realmente interessa e é o que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer atividades, colocar aqui na verdade, obrigações, estabelecer obrigações pétreas. Pétreas vem de pedra, cláusulas pétreas vem de pétrea. São coisas que ou não mudam ou que são mais difíceis de mudar. Sendo mais claro, são coisas que a gente precisa fazer, que não dá para a gente substituir, deixar de fazer, como, por exemplo, comer, se alimentar, tá? Senão fica ambíguo aqui, né? Comer, se alimentar, fazer higiene, ir para o trabalho, olhar a agenda, se alimentar, higiene, para o trabalho, olhar a agenda, levar, por exemplo, para quem tem filho, levar filho para a escola, momento com a família, e lazer. É muito importante para a gente não entrar naquele erro de, por exemplo, colocar, colocar apenas o que deveria fazer mais uma vez, tá aqui, sempre passo batido nesse negócio, mas enfim, às vezes a gente coloca só o que a gente deveria fazer e nessa atividade de colocar apenas o que deveria fazer, a gente tende a colocar só o que deveria fazer no sentido de, seria legal se eu fizesse apenas isso. E uma das coisas que seria legais de fazer apenas seria não ter momento para lazer. Seria estudar
sem ter lazer. Porque lazer, inclusive, se eu for fazer, eu vou ficar com peso na consciência por não estar estudando, por não estar usando esse tempo para estudar. Só que lazer, gente, é muito importante ter. E faz parte, inclusive, de uma rotina saudável para você poder, inclusive, estudar. Vou colocar aqui também, ó, exercício. Lucas, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu gasto mais de 4 horas de transporte e eu tenho que fazer tudo isso. Gente, eu estou colocando aqui apenas exemplos, tá bom? Isso vai variar, como eu já falei, a rotina de cada pessoa é muito pessoal. E se você não puder se dedicar a fazer tudo isso, embora, por exemplo, às vezes seja muito importante, exercício também seja muito importante, não tenha peso na consciência de não colocar. Aqui eu estou criando um cronograma como exemplo para você usar parâmetro do que você pode se inspirar para tirar, copiar dele ou para não fazer. É só um parâmetro, tá bom? Exercício e, claro, dormir. Então, vamos lá criar o cronograma, tendo isso em mente. A primeira coisa é você colocar suas obrigações pétreas, as obrigações que você realmente não pode deixar de fazer no seu dia. A gente não pode deixar de dormir. Ah, Lucas, eu durmo só 5 horas por dia. Mas está dormindo, não tá? São 8 horas. Ou, aliás, são 5 horas. Lucas, só estou dormindo 5 horas por dia. Está dormindo 8 horas. Então, coloca como obrigação necessária. Ah, Lucas, como assim 5 horas? É impossível. Não, estou dando um exemplo, calma. Tá aqui. Deixa eu colocar numa coisinha melhor. Cláusulas pétreas, obrigações pétreas. Tá. Feito isso, nossas obrigações pétreas foram estabelecidas. Colocar aqui também uma observação. Observação. Estabelecer, deixar margem de erro. Eu estou criando isso, gente, em uma planilha, mas não é à toa, não. Foi pensado, tá bom? E eu explico isso até o final do vídeo. Aliás, não vou nem explicar, eu vou deixar sujeito a interpretações. Tá bom, vou dizer. Eu estou criando uma planilha, além de ser além de tornar a apresentação um pouco mais organizada, para habituar vocês a terem contato com uma planilha, tá bom? Não é à toa que eu estou usando uma planilha aqui para apresentar esse assunto. Mas enfim, além de ser interessante também para mostrar isso na prática. Então, fiz as obrigações pétreas, tal, podem ser mais, podem ser menos, podem ser essas que eu botei, podem ser outras, vai depender muito das suas necessidades, da sua rotina, da sua vida. Pode ter certeza que pessoas gêmeas não têm as mesmas obrigações pétreas. E aqui eu fui bem superficial, você pode ser mais específico. Não sendo, claro, muito meticuloso, tá bom? Observação, deixar a margem de erro. Vou inclusive deixar isso aqui em outra cor. Agora vamos lá estabelecer o tempo sobre o qual a gente vai estabelecer as nossas atividades, a nossa grama sobre o tempo. Eu vou colocar aqui o tempo, a primeira coisa que eu faço é colocar aqui o tempo. Vamos lá, de 0 a 1 hora, de 1 hora até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, de 4 até 5, de 5 até 6, de 6 até 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, eu acho que já posso abreviar aqui, né? 12 a 13, 13 a 14, 14 a 15, 14, 15, 15, 16, 16, 17. Acelera o vídeo aí, tá? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 e 23, 0 horas. Então aqui, estabeleci o Cronos, o nosso tempo, e aqui eu vou colocar o dia da semana que eu começo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado e aí vai repetir domingo. Gente, tem que ser algo bem simples, tá certo? Por exemplo, você tem que ver, dormir, quantas horas eu tenho que dedicar para essa atividade de dormir. E dormir aqui inclui você ter aí que literalmente dormir, né? Fechar os olhos, dormir, deitar, sonhar, né? Como também um tempo de banhar, escovar os dentes, né? Se arrumar, dormir, fazer o que você tiver que fazer como um ritual para dormir. Aí você pode colocar, por exemplo, 7, 8 horas de sono. Meu Deus, Lucas, 8 horas de sono na nossa realidade. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Que se eu for botar aqui, por exemplo, 5 horas de sono, 6 horas de sono, que já é um tempo que faz parte da realidade de muita gente por aí, mas que na prática não é tão legal assim, né? As pessoas vão se sentir forçadas a seguir esse horário. Então eu vou botar 7, 8 horas. Também com o risco de alguém tentar seguir isso, mas pelo menos se alguém for tentar seguir isso, não vai ficar em comprometimento com a saúde, né? Se você dormir menos, legal. Se você precisar dormir mais, também faz parte da sua realidade. Então eu botei de 7 a 8 horas para dormir. Sabendo que, por exemplo, eu vou ter que colocar aqui 8 horas para dormir, no meu cronograma, eu tenho que saber que horas que eu quero dormir. Eu quero dormir, fazer todo aquele ritual para dormir e tudo mais, a partir das 10 horas da noite. Então, dormir a partir das 10 horas da noite. Dormir a partir das 10 horas da noite. 1 hora, 2 horas. 3, 6, tá aí, 8 horas. Aí já inclui o tempo que você vai sentar, vai se levantar, aliás, se estiver sentado, vai se levantar, vai escovar os dentes, vai banhar, vai comer talvez alguma besteira leve para não prejudicar o sono. Aí você senta e vai se preparar para dormir. Então, dormir tá ok, cheque. Trabalhar. Lucas, eu tenho que pegar ônibus e tudo mais para ir trabalhar e lá começa 8 horas. Então eu tenho que pegar ônibus e tudo mais a partir das 6. Tomar café, né? Acordar, tomar café, banhar e ir para o trabalho. E eu fico lá de 8 até as 17 horas. Só que eu pego um ônibus para voltar e tudo mais e eu tenho aqui que... Meu Deus, como é que eu faço para... E por que não está indo aqui? Agora foi. Eu tenho que trabalhar. Colocar aqui. Trabalho de segunda a sexta. É o meu trabalho. Seu trabalho poderia ser diferente, por exemplo, no TRT a gente trabalha em um horário diferente desse aqui, tá? Mas de segunda a sexta, vou fazer de conta que o trabalho, o tempo que você vai se dedicar ao trabalho para se deslocar, tomar café, banhar, se arrumar, ir para o trabalho e voltar, é esse aqui, tá bom? Vou repetir aqui, dormir. Vou repetir aqui, dormir. Fazer exercício. Cara, eu vou colocar exercício 3 vezes na semana. Meu Deus, Lucas, há o tempo que tava vazio, já tá desse jeito. Pois é. Eu vou colocar aqui lazer com a família. Claro que você pode ter contato com a sua família em tempos diferentes. E não precisa ser algo que você vai botar no cronograma. Lembra? Tem coisas que você não vai colocar aqui. Você tem que deixar margem para o imprevisto. Dar um alô, dar um bom dia, abraçar, comer com a família. Por exemplo, no café da manhã, que já faz parte aqui do trabalho, de manhãzinha. Falar com a família, né? Resolver problemas da família. Você já pode estar resolvendo aqui nesse tempo do trabalho. Por exemplo, do horário do almoço, você pode estar falando com a família, estar consolando, estar resolvendo algum problema, alguma pendência, pedir para o chefe sair mais cedo, compensar no outro dia.
Enfim, tem que ser bem flexível. Não é porque tá job aqui, trabalho aqui, que você vai dedicar como um robozinho de 6 a 18 horas só para o trabalho, né? Isso aqui é só uma sugestão do seu dia. Se você terminar antes ou depois, paciência. Foi uma peculiaridade daquele dia, tá? Então, o exercício a gente colocou, o lazer, ele já vai ficar implícito, mas você tem que dedicar um tempinho para fazer o lazer. Colocar aqui um lazer de, sei lá, ler um livro, jogar um videogame, assistir um filme. Geralmente um filme tem até 2 horas, né? Colocar então 3 horas no final desse dia. Lazer, mas é aquele lazer individual, porque aqui em cima eu vou colocar a família. Aí você pode jantar com a família, pode sair com a família, 2 horinhas, dá para fazer muita coisa. Ah, meu Deus, eu vou dedicar só 2 horas para minha família durante a semana? Calma, primeiro que essa rotina que eu estou fazendo aqui é para quem estuda e trabalha. Além disso, está implícito, como eu já falei, é o tempo que você vai dedicar para sua família durante a sua rotina. Você não vai deixar de dar bom dia, por exemplo, para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, durante todo o dia, vai falar com eles, vai sumir, falar com eles só no sábado, das 17 horas às 19 horas. Não, né? Esse aqui é um tempo que você tem exclusivamente para a família, entende? Mas vai ficar implícito que você pode fazer outras atividades, inclusive falar com a família, interagir com a família, resolver pendências sobre a família, acerca da família, em outros tempos. Você pode, por exemplo, aqui dormir um pouco mais tarde, nesse dia, e compensar isso em outro dia. Você pode dormir mais tarde, falar com a família, interagir com a família, resolver um problema da família, acordar mais cedo e fazer isso, pegar um tempo do trabalho e fazer isso, deixar de se exercitar na segunda para resolver um problema da família, entende? O horário ele é flexível. Observação, deixar margem de erro e flexível. Tá? Então já exercitei, já reservei tempo para a família, levar filho para a escola, eu vou deixar como implícito aqui no job, no trabalho. Olha a agenda, eu vou deixar implícito aqui na hora de dormir. Ó. Eu não vou nem colocar para não estimular vocês a ficarem como robozinho seguindo um cronograma. Ir para o trabalho está implícito aqui no job. Higiene está implícito aqui na hora de acordar. Se alimentar está implícito aqui, geralmente no trabalho tem um horário de almoço, né? Tem um horário da janta também. Tem aqui o café da manhã, tem aqui um lanchezinho antes de dormir bem leve. Então se alimentar também está ok. Certo, você colocou todas as suas obrigações pétreas aqui no seu cronograma. E você que trabalha, meu amigo, e tem que estudar, agora você vai ter que dar um jeito de dar uma estudada. Veja que para quem trabalha já pega um tempão aqui, não é? Mas enfim, paciência, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa realidade. Se você não trabalha, você já pode mudar esse espaço dedicado para o trabalho para outra coisa. Aqui no domingo, você pode dedicar aqui, por exemplo, um espaço de 3 horas para resolver, sei lá, você quer resolver questões levando 3 minutos por questões. 3 minutos por questões. E você quer resolver, por exemplo, 50 questões. Isso já inclui questões de português. Aliás, não vou nem fazer isso. 50 questões sobre direito. Direito constitucional, direito do trabalho, direito do processo, raciocínio lógico. Somando tudo dá 50 questões. Então você vai necessitar de 150 minutos. Isso dá o quê? Dá 2 horas e meia. Aí a gente vai ter que colocar uma margem de erro. Eu vou colocar então aqui 3 horas para resolver 50 questões. Nossa, Lucas, resolver questões 6 horas da manhã, eu resolvo. Mas se você não quiser, você pode botar em outro horário, tá bom? Se você quiser, inclusive, você pode até estender um pouco do seu horário de domingo para acordar 8 horas, entende? Mas eu vou colocar aqui para quem trabalha, para quem quer usar mais do seu tempo para estudar, para fazer aqui questões logo cedo. Fiz 50 questões de direito, dessas matérias de conhecimento básico específico, exceto português, porque português eu vou deixar um tempo especial para resolver 10 questões
de língua portuguesa daquela matéria específica de português daquela banca. 10 questões de português da banca. 10 questões de língua portuguesa da banca. 10 questões de português da CESP, 10 questões de português da Sesganil, da FCC, da Quadrix, da FGV, da IBMC, né? Enfim, 10 questões de português. Eu reservo geralmente um tempo só para português, porque português vai me dar habilidade tanto para resolver questões de português, quanto para resolver outras questões, porque a interpretação ela está presente em todas as disciplinas. Vai me ajudar bastante. E português, geralmente, é uma disciplina que dá para aproveitar, geralmente, para todo o concurso da mesma banca. Coloquei aqui as questões que eu vou resolver. E aqui eu vou colocar o tempo para fazer leitura. Leitura do material de estudo. Material de estudo. Vou colocar aqui de 10 até... Eita, Lucas, mas é muito tempo. Vou colocar aqui 3 horinhas. Três horinhas, leitura do meu material de estudo. Vou colocar aqui 4. Pronto, leitura do material de estudo. Vou fazer isso do mesmo jeito no sábado. E no meio da semana, no dia que não tem exercício, eu estou fazendo questão de português. Você pode até, inclusive, ter um material impresso no celular para resolver isso. Geralmente eu uso o Q-Concursos para resolver questões, seja de vestibular, seja de concurso público. Eu vou colocar aqui leitura do material de estudo, ler e repetir, ler e repetir, ler e repetir, ler e repetir. E aqui, nesse espaço de 1 hora, eu vou colocar a minha margem de erro. Tá? Margem de erro. Lucas, e o que eu faço nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 1, 2. 7 horas no domingo e 2 horas no sábado. Você faz o que você bem entende. Você já está fazendo a sua meta de fazer 50, 50, 60, 60, 120, 120 mais 20, 140. Você já está fazendo 140 questões por semana. 140 questões por semana. Isso é bom? Isso é ruim? Como assim, se é bom ou ruim? Você tem que ver para a sua realidade. Se você está fazendo isso, está tendo uma constância fazendo isso todo dia, com essa constância de estar resolvendo questões, nesse sentido, segundo o seu cronograma, que você viu que se adequa, que é o que consegue ser implementado no seu dia a dia, se você está fazendo, bom. Se você não está fazendo, bem, você tem que repensar o que você está fazendo de errado. Você está sendo muito exigente consigo mesmo, está colocando de maneira muito detalhada o seu cronograma, que, por exemplo, eu não coloquei horário de almoço, mas está subentendido que aqui eu vou estar lendo, se eu almoçar 12 horas, eu vou estar aqui lendo, 12 horas eu paro, vou almoçar, escovo os dentes, eu tomo um banho e volto a ler o meu material de estudo. Entende? Eu botei aqui margem de erro explícita, mas tem uma margem de erro implícita também, tá bom? Aqui, por exemplo, eu botei 50 questões, mas se você for fazer 3 questões, for fazer 50 questões levando 3 minutos para cada um, dá 150 minutos, como a gente viu. E 150 minutos são o quê? São 2 horas e meia, 120 mais 30. 2 horas e meia, e aqui eu botei 3 horas. Então já tem uma margem de erro implícita aqui. Você vai estar fazendo, seguindo esse raciocínio que a gente fez aqui, 140 questões por semana. Um mês tem o que? Geralmente 4 semanas. Você vai estar fazendo 560 questões por mês. Em 10 meses,
3 meses de estudo, você já vai ter feito 1.680 questões. Não estou dizendo que é pouco, também não estou dizendo que é muito, mas é o que se adequa à sua realidade nessa situação. Se você puder estudar mais, legal. Se não puder, também faz parte da sua vida, né? Você vai ter que abraçar a sua realidade, aceitar que ela é conforme você tem ela e tentar jogar o jogo com as suas ferramentas que você tem em mão, né? Aqui no caso, ó, tem um tempão aqui que a gente ainda pode, se você quiser, estudar. Aqui eu vou priorizar, por exemplo, colocar aqui mais 1 horinha de leitura de material. Aqui você divide, você pode colocar, por exemplo, leitura de material. Eu não faço assim, eu boto aqui, ó, sábado, leitura de material. Sábado, leitura de material, aí eu coloco 1 hora já com margem de erro, porque na prática vai ser menos que isso. 1 hora para fazer leitura de material de direito constitucional. 1 hora de direito administrativo. 1 hora de, sei lá, direito do trabalho. Aqui coloquei 4 horas, né? 1 hora de raciocínio lógico. Domingo, uma hora de direito processual, sei lá, civil. 1 hora de direito processual penal. 1 hora de direito penal. E 1 hora, sei lá, o que eu posso botar aqui? De legislação básica. É claro que, se você for fazer essa distribuição aqui, você pode, como eu me sinto e como eu faço, de, na verdade, pegar o meu material de estudo de direito e, em vez de ficar distribuindo 1 hora para uma disciplina, 1 hora para outra disciplina, 1 hora para essa outra disciplina, eu pego o meu material, por exemplo, tem lá 200 páginas sobre direito constitucional, 150 sobre direito administrativo, tem mais de 200 de direito do trabalho. Em vez de ler 1 hora de direito constitucional, parar e ler mais 1 hora de direito administrativo, depois mais 1 hora de direito do trabalho, eu coloco um material sobre outro. Por exemplo, direito constitucional 100 páginas, direito administrativo 200, direito do trabalho 200, dá o que? Dá 500 páginas. Em vez de ler 1 hora para cada uma, eu uso das 3 horas, no caso desse exemplo, para ler direito constitucional. Entende? Aí quando eu for lendo direito constitucional nesse tempo de 3 horas, vai chegar um momento que eu vou acabar direito constitucional. Aí eu passo para ler direito administrativo. Depois, acabei direito administrativo, eu passo para as 200 páginas de direito do trabalho. Acabei esse ciclo de 500 páginas com direito constitucional, direito administrativo e direito do trabalho, aí eu passo a ler de novo direito constitucional e repito. Entende? Então eu boto aqui 3 horas, direito. 4 horas, direito. Lucas, eu estou achando muito tempo. Lucas, eu estou achando pouco tempo. Isso aqui é só um parâmetro. Não é para você pegar sei lá, e dizer que isso aqui é o certo. Isso aqui é só um parâmetro. Você pode, inclusive, usar como parâmetro do que não fazer. Entende? É um parâmetro. É como se fosse uma opinião, né? Do que ser feito. E a opinião pode ser contradita, pode ser refutada, pode instigar uma reação no sentido contrário ao que está sendo exposto. Aqui, se fosse eu, colocaria aqui mais 10 questões. Na prática, você vai ver que, por exemplo, dá para fazer mais questões aqui, aí você faz mais.
Ou se quiser, você pode encerrar, cumprir minha meta, vou fazer outra coisa, vou falar com a família, vou me entreter. Nessa margem de erro, se você não terminar usando ela, são 1 hora de margem de erro, não terminar usando para ler algum material, não terminar usando para fazer questões, não terminar usando para dormir. Eu botei 1 hora de margem de erro aqui, mas essa 1 hora pode ser usada aqui em cima, pode ser usada aqui no meio. Se você não tiver usado ela, você pode usar ela para a família, para o lazer, para ler um material, para fazer questões, entende? É uma margem de erro, para mais ou para menos. Aqui eu posso colocar para fazer mais, sei lá, mais 30 questões. Posso fazer aqui leitura de material. E nessas 2 horas aqui eu vou botar mais 30 questões. Você vê que eu priorizo muito questões, né? Porque antigamente eu priorizava para ver videoaula. Não colocar aqui dúvidas, melhor. Dúvidas. Aí geralmente você, nesse campo de dúvidas, você vai ver um vídeo. Nossa, mas você não fala que vídeo é algo que deve ser evitado. Mas às vezes a gente tem muita dúvida no assunto, o assunto não está desenrolando, aí você tem que ver alguma dúvida, ou você quer ver algum aulão de revisão, né? Aí você vai lá, dá uma olhadinha, aquelas apresentações, aquelas exposições de videoaula que dão um apanhado geral, você quer dar uma olhada, aí você pode colocar aqui. Ou se você tem que, sei lá, mexer em rede social, se atualizar, aí você usa a margem de erro para fazer isso, tá? Você pode inclusive pegar aqui, ó, margem de erro, eu também faço isso, e colocar assim, listar as prioridades. Colocar assim, dia 28/9/2023. Ver se tal coisa foi liberada. Dia 27/10/2023, vê isso. VA. Dia 4/11/2023, VB. Eu tô botando isso aqui, mas com uma preocupação. Eu tô com medo de botar isso e vocês tornarem um cronograma muito complexo e muito engessado. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui. Fica a sugestão de fazer, eu faço isso. Pra mim é simples e eu acho legal fazer. Fica a sugestão, mas eu vou tirar aqui porque eu acho que na maior parte talvez crie uma tendência de vocês tornarem o ato mais complexo. Então, no geral, o que eu faço para montar um cronograma é isso. Eu boto, por exemplo, aqui como eu já falei, esse tempo para fazer a leitura, mas pode acontecer de ser menos ou mais. Não vai ser exatamente esse tempo de, por exemplo, 5 horas aqui no sábado para fazer a leitura de material, porque nesse tempo vai ter o tempo que eu vou lá rapidinho almoçar. Isso aqui é considerando alguém que já está decidido de que quer estudar, por exemplo, para um concurso, já tem esse concurso em mente, já está com seu material, já está com sua plataforma de questões. Por exemplo, o que é concurso? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, minha gente. Tá demorando assim por quê? Pronto. Venho aqui em meu painel. Eu prefiro portal do que concurso. Eu prefiro por aqui. É pago, né? Eu vejo isso, faz tempo que eu não vejo isso. Cadê?
aqui. Será que é aqui? Ah, não, tá aqui. Ó, eu geralmente aconselho esse plano aqui. Às vezes eles fazem promoção de R$ 99,00 à vista. Isso aqui não é por mês, é por ano. Se você pegar até mesmo R$ 140,00 e dividir por 12 meses, dá o quê? Dá 70 sobre 6, que dá 35 sobre 3, que dá aproximadamente R$ 12,00 por mês. Não é isso? Aproximadamente, mais ou menos R$ 12,00 por mês. Eu sei que R$ 12,00 por mês pode não ser acessível para todo mundo, mas, gente, é um investimento, eu acho que vale a pena, não estou ganhando nada por isso, é a satisfação de estar passando algo que eu sei que tem retorno, que é um investimento realmente. R$ 12,00 por mês, você paga R$ 140,00, eu acho que aceita boleto também, boleto, Pix, eu não sei. Se mesmo assim você achar que não dá, deixa eu ver se ainda existe, PIC, concursos, PCI, concursos, questões. Ó, tem também aqui, ó. Eu acho que ainda é gratuito, não sei. Tem aqui o PCI concurso, tá? Tem questões aqui, tem provas anteriores, tem notícias sobre o concurso também, tá? Então, é isso. Se você não trabalhasse, a gente iria tirar isso aqui de tempo dedicado ao trabalho. A gente poderia, inclusive, colocar um tempo a mais para dormir, se quiser. Dormir inclui o tempo para banhar, escovar o dente, tomar um lanchezinho leve antes de dormir. A gente poderia tirar isso aqui. Se você trabalha e está me vendo fazer isso aqui, tirar o tempo do trabalho para botar outras coisas no tempo do trabalho, não venha usar isso como desculpa para não seguir o seu próprio cronograma adequado à sua rotina, à sua vida pessoal, tá? Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem as suas peculiaridades, cada pessoa tem os seus pormenores, tem a sua vida, e você tem que agir, tem que fazer o seu melhor de acordo com a sua realidade, tá bom? Aqui eu poderia dedicar aqui 2 horas de leitura material. Aqui, gente, é incluído também uns 10 minutinhos, 5 minutinhos para parar, tá? Fazer uma pausa. Eu não coloco isso 1 hora para estudar, ou 50 minutos para estudar, mais 10 minutos para descansar. Eu não boto isso, está implícito. Tem que ser simples o horário, né? E ele não vai ser um script, literalmente um script para você seguir, entende? Ele é só uma noção do que você vai dedicar naquele tempo, naquele espaço para determinada atividade. Eu prefiro botar questões. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu prefiro começar o dia com questões. Botar aqui 30 questões. Leitura material. Boto 4 horas, mas é porque é 1 hora para uma cor. Ou se você for colocar para cada disciplina, 1 hora para cada disciplina, por exemplo, 1 hora para direito constitucional, 1 hora para direito administrativo. Você faz isso, mas eu faço daquele jeito lá, né? 3 horas para direito, aí termino no direito, passo para outro direito, depois passa para outro. Eu não faço assim 1 hora para um, eu não consigo, não tenho paciência para fazer isso. Claro que raciocínio lógico, por exemplo, eu deixo aqui separado, porque não é direito, é um outro material e eu faço geralmente por questões. Eu vejo algum vídeo ou outro, por exemplo, sobre tabela verdade, e aí sobre operadores lógicos. Aí eu parto para questões porque, por exemplo, raciocínio lógico, assim como português, é mais questões, né? Leitura. Aí vou estar aqui implícito o tempo para você, eu acho que até assim fica melhor para você flexibilizar do que botando 1 hora para cada uma disciplina, mas enfim. Eu boto aqui esse tempo para leitura, tá implícito o tempo que você vai almoçar, vai fazer alguma pausa, vai comer alguma coisa, mas claro, sempre tendo em mente que você tá no tempo para
fazer leitura de material de estudo nesse tempo aqui. É como o trabalho. Por exemplo, eu coloquei aqui o tempo do trabalho, mas aqui está implícito. Lá no trabalho você não vai só trabalhar. Lá no trabalho tem um horário do almoço, você vai almoçar. Lá no trabalho tem um tempo que você passa a ter uma prosa, a conversar um pouquinho com seu colega, você vai conversar. Lá no trabalho tem pausas mais ou menos conscientes durante o exercício do trabalho. Está tudo implícito aqui. Mas sabendo que esse é o tempo que você tem dedicado na sua vida, durante a sua semana, para o seu trabalho. Entende? Oh, meu Deus. Tá, deixa eu excluir. Certo. Você não trabalha, vai dedicar o seu tempo. Você é um estudante profissional, vai dedicar o seu tempo para fazer exercício. De manhãzinha, né? É um exemplo. Vai fazer questões. O tempo que você não está fazendo exercício, você está fazendo questões. Vou colocar aqui também, ó. Você vai estar aqui lendo leitura, material de estudo. Não se sinta por você não trabalhar, embora seja um privilégio, né, mas nessa realidade que a gente vive, não se sinta obrigado a dedicar todo o seu tempo só para estudo. Seria legal, seria, mas se você não conseguir ou você não puder, não se sinta culpado, tá bom? Ah, não estou trabalhando, eu devia estar estudando. Não se sinta culpado, tá? Eu vou aqui colocar aqui 20 questões. Aí já está uma rotina bem intensa, né? 20 questões de língua portuguesa da banca, leitura do material de estudo e 30 questões. Gente, vai parecer pouco em um dia, mas na verdade para um dia de 24 horas, isso aqui já está sendo bem legal. E olha aqui que você já está dormindo o quê? 8, 10 horas. Claro, tem um tempo para você lanchar, escovar o dente de manhã e tal, mas coloquei pelo menos 9 horas, já está dormindo pelo menos 9 horas, tá? Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir mais. Tem gente que dorme menos. Isso aqui é uma base, é um parâmetro. Você adequa a sua realidade, já falei isso. Aí aqui você pode dedicar para fazer leitura de material, fazer questões. Você ainda nesse exemplo aqui tem mais 3 horas para fazer mais algo. Entende? Então, na prática, está aqui um exemplo de cronograma, tá? É um exemplo. Fiz um exemplo para quem trabalha, fiz um exemplo para quem não trabalha. Para quem não trabalha, aqui são 40 questões por dia também. 40 questões por dia. Isso vai levar em 30 dias 1.200 questões. Ah, Lucas, mas eu trabalho, não vou conseguir fazer 1.200 questões em um mês. Você tem que fazer o que é adequado à sua realidade, à sua rotina, tá bom? Tentei ser o mais didático possível nisso. Vou mostrar para vocês o meu cronograma. Elaborei um com vocês aqui, peguei na mão e elaborei. Vou mostrar aqui o meu cronograma. Cadê? Ah, Lucas, você falou que tem que ser simples e tudo mais. Eu falei simples para você. Eu estou seguindo esse cronograma aqui, ó, tá? Esse aqui é o tempo que eu dedico para estudar para graduação EAD. EAD, 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 EAD. Esse 4, 3, 2, 1 são atividades obrigatórias que eu tenho que fazer todo dia. Esse aqui é o tempo que eu dedico para fazer redação. Esse aqui é o tempo que eu dedico para o meu material de estudo, esse GE, material de estudo. E eu estou resolvendo 45 questões, porque eu já estou em um nível de resolução de questões assim mais para intermediário, avançado. Então eu levo menos tempo para fazer questões, tá?
Não pegue isso aqui como uma obrigação para você fazer questões, 45 questões em 2 horas. Isso aqui é porque eu já me habituei a fazer questões nesse tempo. Então eu já sei, inclusive, o tempo que eu levo para fazer. Mas tem dia que, por exemplo, eu faço só 30 questões nessas 2 horas. E tá tudo bem, certo? Isso aqui é uma outra atividade, psicô. Tá aqui, graduação em AD, graduação em AD, graduação em AD. Meu material de estudo que é o GE. 4, 3, 2, 1, atividades obrigatórias. Aqui é o tempo que eu levo para fazer as atividades do tribunal. E é isso. Tá aqui de domingo a sábado, o tempo. E aqui o que eu faço geralmente em feriados. Tá? Então, é isso. Tô vendo aqui que deu 1h10, mas enfim, quem tiver interesse, quem nunca fez um cronograma na vida, porque eu acho que a gente deveria ter como cátedra, ter como matéria, ter como doutrina nas escolas e nas universidades uma matéria que poderia se chamar inteligência emocional, porque o papel da escola, o papel da universidade não deveria só formar trabalhadores. E mesmo se o papel dela fosse formar apenas trabalhadores, né, esses trabalhadores deveriam ser profissionais. E para você ser um trabalhador profissional, você tem que ter inteligência emocional. Deveria ser ensinado explicitamente, ter um tempo só para isso, para te ensinar inteligência emocional. E uma das sessões dessa matéria que pudesse vir a ser chamada de inteligência emocional poderia ser gestão de tempo. Porque iria ensinar elaboração de cronograma. Isso não é ensinado pra gente. Isso pode parecer algo bem simples, uma coisa besta, até tola, infantil, de eu estar mostrando isso, mas, gente, tem pessoas que nunca tiveram contato com isso na vida, entende? E mais uma vez eu tenho que reforçar, tendo consciência disso, que o que eu mostrei é só um parâmetro, tá? Você não é obrigado a seguir nem mesmo a lógica que eu apresentei. É só um parâmetro, inclusive para você criticar, entende? Mas mesmo se for para você criticar, que seja um estímulo para você fazer o seu próprio cronograma, tá? Sem idealizar, sem cometer aqueles erros de idealizar demais, de ser muito detalhista, de achar que é uma lista de desejos. Você viu ali que, inclusive, tiveram várias atividades implícitas, como, por exemplo, almoçar, que eu deixei implícito no tempo de ler o material de estudo, entende? Você sabe que você tem que almoçar, então você vai lá, almoça rapidinho e volta, entende? E já que eu falei aqui de inteligência emocional, inclusive eu acho que vou gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que vou falar também que nessa matéria de inteligência emocional deveria ensinar outras coisas pra gente, como cidadania, né? Eu acho que vou criar um vídeo sobre isso aqui também, sobre cidadania, sobre psicologia prática, sobre cozinhar, né? Atividades sociais, como por exemplo, cozinhar, uma noção de agronomia, astronomia, entende? Constitucional, noções básicas, noções de Constituição, noções constitucionais, e de direito administrativo, entende? Eu acho que deveria existir uma matéria que fosse ensinada pra gente desde pequenininho, botar aqui programação também, desde pequenininho, falando sobre esse tipo de coisa, inclusive sobre o tema desse vídeo, que é a elaboração de um cronograma que estaria dentro de gestão de tempo, né? Eu acho que deveria. Então é isso, se você teve paciência para ficar comigo nessas 1h e 14 minutos, se você acelerou o vídeo, que é o que eu indico,
seja no meu vídeo, seja no vídeo de outras pessoas, de outros canais, enfim, de outras demandas da sua vida, para estudo, para trabalho, não sei. Se você viu aí, são 74 minutos, então 35 mais 2, 37 minutos em vídeo acelerado. Olha só como eu sou sistemático, não faço isso, não recomendo, porque isso vira toque. Se você viu esse vídeo, eu agradeço, espero que de alguma forma, mesmo que pouquinho, eu tenha ajudado, mesmo que seja no sentido de você falar assim, eu não vou fazer isso, mesmo que seja para você criticar, mas que seja um estímulo para você criar seu próprio cronograma, caso você não tenha criado, e tenha paciência, porque tem gente que nunca teve contato com isso na vida. Para muita gente por exemplo, comum você abstrair a imagem de um cubo na cabeça. Imagine um cubo, rotacione esse cubo, imagine esse cubo girando na sua cabeça. Para muita gente essa abstração pode ser normal, mas para muita gente também, até mesmo imaginar um cubo com as suas arestas e faces na cabeça, imaginar isso, abstrair isso, é muito difícil. E entendendo essa realidade, entendendo esse contexto, eu acho que seria interessante ter criado um vídeo, mesmo que sendo bem superficial, mostrando como se cria um parâmetro, uma gama de tempo, uma medida de tempo, um cronograma, tá bom? Então até a próxima e tchau!